Pronto, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso dos óleos essenciais para cuidar do nosso sistema digestivo. Isso vai ser somente uma introdução, só para dar um gostinho na boca. E a gente tem outras aulas que vão muito mais a fundo, mas essa aqui é só para dar uma visão um pouco mais ampla. Então, vamos lá. Ah, Cadê? Como é que a gente passa aqui? Ops. Pronto, deu certo. Deixa eu me apresentar. Eu sou Fabiana Araújo, brasileiríssima, mas eu moro em Chicago tem 20 anos agora. Que vocês estão me vendo com o amor da minha vida, meu noivo, Cris. E esse é um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu me formei como psicóloga na Universidade Federal de Fortaleza. E logo em seguida eu mudei para São Paulo, onde eu trabalhei no Instituto de Psiquiatria da USP por 4 anos, numa clínica que se especializava em distúrbios sexuais. E eu me especializei em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP. E logo em seguida eu mudei para Chicago. Aqui eu fiz mestrado, doutorado, fiz um pós-doutorado aqui, fiz um pós-doutorado na Califórnia, e hoje eu trabalho como psicóloga clínica, na Universidade de Chicago. Sou professora do Departamento de Psiquiatria e eu dirijo o Centro de Saúde Comportamental, associado à Clínica Médica da Universidade de Chicago. Bom, esse é o meu pedigree profissional. Mas por que que eu escolhi falar sobre esse tema? Eu estava falando aqui que eu pedi para a Malu para falar sobre esse tema, porque foi ele que me trouxe para a do Terra. Bom, quando a pandemia começou, né, em 2020, né, vocês imaginam que todos os profissionais de saúde, como, aliás, todos os profissionais de saúde, mas em particular, no meu caso, todos os profissionais de saúde mental a demanda pelos nossos serviços aumentou assim exponencialmente, né? E ao mesmo tempo que houve esse aumento, de repente sumiram todos os nossos, a grande maioria dos nossos recursos de cuidar da nossa saúde mental, né? Do nosso bem-estar. Então, um ano depois, mais ou menos um ano depois, o meu corpo começou a colapsar. E aí, cada um de nós tem sempre um órgão de choque, gente. Não interessa quem você é, não interessa o quão equilibrado cada um de nós é. Em algum momento, quando a gente está exposto a um grau muito alto de estresse, principalmente se for por um período muito prolongado, em algum momento o seu corpo vai dizer assim, ó, chega, para mim já deu, não consigo mais dar conta disso daqui. E para mim é o meu sistema gastrointestinal. Então, mais ou menos em outubro de 2021, eu acabei desenvolvendo o que é chamado de síndrome do intestino irritável, tá? E por causa dela, acabou sendo feito vários exames para ter certeza que não era câncer, que não era uma série de outras coisas, né? Que não era uma irritabilidade, não era uma sensibilidade, alergia alimentar, etc. Nada disso. Diagnósticos, síndrome do intestino irritável. E aí, a equipe médica, que eu sou muito amiga deles, queria me medicar. E eu falei, deixa eu tentar do meu jeito. E o meu jeito era exatamente esse, era aromaterapia. Por quê? Porque já fazia mais de 10 anos, bom, naquela época, 11 anos, que eu já usava óleos essenciais. E eu tinha negligenciado os meus olhos durante aquele ano de loucura do começo da pandemia. Mas quando eu entendi o diagnóstico, aí automaticamente me veio à mente, bom, eu preciso primeiro cuidar da minha saúde mental, porque é isso que é a base da síndrome do intestino irritável. E foi exatamente isso que me trouxe para a Doterra. Eu conheci os óleos da Doterra mais ou menos uns 2 meses antes, e eu já fiquei impressionada com a qualidade dos óleos, né? Eu já tinha usado várias outras marcas nos 10 anos anteriores. E aí eu montei um protocolo para mim, né? Baseado em pesquisa, baseado em várias recomendações de aromaterapeutas, etc.
E aí, gente, veio a grande surpresa. Em Bom, 5 semanas, os meus sintomas, eles reduziram em basicamente vamos lá. 95%. Ó, eu vou fechar aqui os microfones de vocês, só para a gente não atrapalhar a gravação, tá? Fiquem com raiva de mim, não. Bom, em 5 semanas, os meus sintomas tinham praticamente desaparecido. O que que isso significa? Eu saí de ter entre 5 a 7, algumas vezes 8 vezes de diarreia no dia, a passar a ter 1 ou 2 vezes diarreia na semana. Por que que isso me chamou a atenção? Porque na minha prática clínica, como psicóloga, eu trato disso. Lembra quando eu estava falando do que é que eu faço, onde que eu trabalho? Trabalho dentro da clínica médica. Os profissionais, os pacientes que são referidos para mim são pacientes que têm problemas médicos, né? a- a- Problemas de saúde geral e problemas emocionais. A minha especialidade aqui, ó, nessa, nessa esquina. Então, quantos e quantos e quantos pacientes eu não tinha tratado já com síndrome do intestino irritável? E demora muito tempo, gente. Demora muito tempo para a gente conseguir mudar a maneira com que o nosso organismo, o nosso sistema de choque, reage ao estresse, tá? Então, quando em 5 semanas eu tive essa reviravolta, eu falei, opa, aqui tem algo muito especial. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, vamos lá. O que é aromaterapia? Para quem não conhece, a aromaterapia, é uma prática milenar, né, que existe há milhares de anos, vem sido praticada por vários povos, indígenas, né, que têm um contato muito mais próximo com as plantas do que qualquer um de nós teve e provavelmente terá ao longo da nossa vida. E ela, durante as últimas décadas, eu diria que durante as últimas 2, 3, talvez 4 décadas, ela passou a ser respaldada pela ciência. Então, assim, a ciência hoje está apenas botando um carimbo de dizer assim, não, realmente funciona. Em cima de um conhecimento que já existe, que já vem sendo usado há milhares de anos, tá? Aqui tem uma foto, né, de um campo de lavanda, e uma das coisas que é interessante saber sobre a do Terra, especificamente, vamos passar para a próxima aqui, é que uma das coisas que faz a do Terra tão especial é que ela prioriza a extração de óleos essenciais aonde a planta é nativa, tá? O que isso significa é que as propriedades terapêuticas que aquela planta tem, né, que os óleos essenciais produzidos por aquela planta são os mesmos dos últimos 100, 200, 1000 anos, tá? Que são os mesmos que foram usados pelos povos nativos que nos antecederam nessa prática de aromaterapia, tá? Outra coisa que faz os óleos essenciais da terra extremamente especial e provavelmente único no mundo inteiro é o quanto a empresa prioriza a questão da pureza dos óleos. Então, essa talvez seja a principal missão da Doterra. Na realidade, foi assim que ela foi criada. Ela foi criada por 7 sócios que tinham como prioridade colocar no mercado óleos essenciais de altíssima qualidade, mas que também fossem extremamente puros, tá? E ela é a única empresa no mundo inteiro que tem esse certificado de garantia, certificado CPTG. O que é que isso significa? Quando o óleo essencial é extraído na, 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 no sul da França para lavanda, na Amazônia para copaíba, no sul da Flórida para os cítricos, ele é extraído, colocaram num tonel. Aí ele passa por 86 testes. Aí o perfil daquele óleo é mandado para a empresa. Se o óleo passou pelos 86 testes, a empresa fala, ok, pode mandar. Na hora que ele chega na empresa, na fábrica da Duterra, a empresa faz exatamente os mesmos testes. Por quê? Ela quer ter certeza que o que ela recebeu é o mesmo do que foi enviado para ela.
Se houver qualquer discrepância aqui, esse óleo essencial, ele é descartado, tá? Passou por isso daqui? Beleza. Aí ela vai para um processo de filtragem, para ter certeza que está tirando todas as impurezas que vêm da natureza, né, ah, até no processo de extração mesmo, filtra tudo, deixa puro só o óleo, e aí, antes dele ser embalado nesse vidrinho que a gente conhece, ele é testado de novo, tá? E é exatamente essa sequência rigorosa de testes que é feito por um laboratório completamente independente da do Terra, tá? Essa sequência de testes que dá à do Terra esse certificado de pureza, tá bom? Bom, como eu comecei a falar, né, os óleos essenciais, eles são extraídos em vários lugares do mundo. Então, a lavanda vem do sul da França, a melaleuca vem da Austrália, a copaíba vem da Amazônia brasileira e assim por diante. E todos esses óleos, eles são produzidos pela planta em resposta às necessidades que ela tem, a planta tem ao ambiente ao redor dela. Então, por exemplo, a melaleuca, que é produzida que é extraída na Austrália, melaleuca é um arbusto que vive num deserto, e esse deserto, ele está rodeado por lagos, tá? Então, por causa dessa combinação climática e geográfica, é uma área que tem muitos fungos. Então, o óleo essencial que a melaleuca, que o arbusto, né, do tea tree produz, ele é um óleo essencial antifúngico, tá? E assim é com todos os outros óleos essenciais. Eles são uma resposta da planta ao ambiente onde ela está vivendo, tá? Uma outra característica dos óleos essenciais é que cada gotinha é extremamente concentrada. Então, por exemplo, coloquei aqui um dos exemplos, né? Uma gota de hortelã-pimenta é equivalente a 28 xícaras de chá da mesma erva, tá? Para produzir 5 ml do óleo essencial de rosa, são necessários 10.000 botões maduros e abertos de rosa, tá? Só para vocês começarem a ter uma ideia do quão concentrado e também do quão valioso é esse líquido que tem dentro desse vidrinho, tá? Bom, eu vou falar bem rapidamente sobre as diferentes formas de uso, e no final desse nosso papo, aí a gente vai falar um pouco mais sobre protocolos, aí eu vou dar mais alguns exemplos bem mais específicos. Mas, assim, de uma forma geral, tem 3 maneiras com que a gente recomenda que os óleos essenciais da doTERRA sejam utilizados. A primeira delas é o aromático, tá? Que pode ser feito através de um difusor, através de uma inalação consciente, através de um difusor pessoal. Normalmente, quando a gente está lidando com qualquer questão respiratória, com qualquer questão emocional, essa é a via de uso recomendada, tá? A seguinte é a tópica, que é o uso, que é passar o óleo essencial na nossa pele, né? Lembra quando eu falei que eles são extremamente concentrados? Então, assim, para evitar a possibilidade, né, o risco, na grande maioria das vezes eles são muito seguros, a grande maioria deles. Tem alguns que você não pode colocar ele puro, por exemplo, o orégano. O orégano é considerado o antibiótico dos óleos essenciais. Mas se você colocar ele puro na sua pele, ele vai queimar a sua pele, ele vai corroer a sua pele. Então, como a gente não sabe como é que cada organismo vai reagir aos diferentes tipos de óleos essenciais, a nossa recomendação padrão, de maneira geral, é que você sempre dilua o óleo essencial num óleo carreador antes de passar na pele, tá? Principalmente quando a gente está usando esses óleos com crianças ou com idosos, tá bom? Tem algumas situações que a gente vai recomendar o uso puro, por exemplo, numa queimadura com a lavanda, é puro. Pode botar o óleo de lavanda puro, sem medo de ser feliz. 2, 3 gotinhas, dependendo do tamanho que seja, tá? Bom, aí uma outra coisa, um outro motivo para colocar o óleo carreador é que o óleo essencial,
Sabe quando a gente abre ele assim? Isso aqui é um rolão. Mas na hora que a gente abre, né, o vidrinho, que você cheira, o cheiro ele já vai subindo pelo espaço, né? E isso vai acontecendo porque eles são extremamente voláteis, tá? Então, por causa disso, quando você pinga um óleo essencial na nossa pele, o calor do nosso corpo, ele automaticamente ativa a evaporação desse óleo, tá? Quando você dilui o óleo essencial no óleo carreador, o que que acontece? Aquele óleo carreador, ele forma uma película ao redor do óleo essencial. Então, não só ele protege da sua pele e ajuda na absorção, porque a gordura vai ser muito melhor absorvida pela nossa pele, mas ele também impede que a evaporação seja tão acelerada quanto seria se tivesse o óleo essencial puro, tá bom? E uma última forma de utilização é através da ingesta, tá? A ingesta, ela pode ser feita, tem alguns óleos que podem ser ingeridos, não são todos, e uma recomendação que a gente fala é sempre assim, tem que ter um motivo muito específico para essa ingesta, tá? E, em geral, para crianças, a gente recomenda que o óleo essencial só seja ingerido a partir dos 10 anos, tá? Mas sempre conversa com o seu consultor, que ele vai poder te dar uma orientação mais específica para a sua necessidade, tá? Por que que os óleos essenciais de Terra podem ser ingeridos e são, inclusive aprovados tanto pela Anvisa, no Brasil, quanto pelo FDA, que é o órgão equivalente à Anvisa no Brasil, aqui nos Estados Unidos, para ingestão, porque ele é puro, tá? Porque ele é absolutamente puro, tá? Então, vamos lá, a gente já falou um pouquinho sobre uma grande visão dos óleos essenciais e da aromaterapia. Agora vamos falar da saúde digestiva, e depois a gente vai juntar os dois, tá bom? Bom, gente, vocês sabiam disso? Que 70% do nosso sistema imunológico vive no nosso sistema digestivo. Vamos parar para pensar, só para absorver essa informação. Vou ler de novo. 70% do nosso sistema imunológico, ou seja, dos soldadinhos que defendem o nosso corpo contra todos os problemas que podem aparecer, desde os simples até os mais complexos, inclusive câncer. 70% desse batalhão mora no sistema digestivo. O que que isso quer dizer? Que grande parte da nossa saúde está baseada lá. E se a gente não cuida desse intestino, o que que acontece? Todo o resto do nosso organismo sofre, tá? Então, mais especificamente, a microbiota, que no Brasil a gente conhece muito mais através do nome flora intestinal, né? Ela é formada por bactérias, tá? Bactérias boas e bactérias não tão boas, né? Quanto mais saudável for a nossa flora intestinal, melhor para todo o corpo, né? De novo, 70% do nosso sistema imunológico mora aqui. O grande problema é que, dependendo do nosso estilo de vida, dependendo do que a gente coma, dependendo dos remédios que a gente tome, dependendo da nossa exposição ao estresse, eu poderia continuar, tá? Todos esses fatores acabam impactando o equilíbrio dessa flora intestinal. E quando essa flora intestinal fica significativamente desequilibrada, tá? Ou seja, tem mais bactérias nocivas do que bactérias boas, que ajudam a dar suporte à nossa saúde, a gente acaba desenvolvendo o que é chamado de desbiose intestinal, tá? Então, por exemplo, lembra quando eu falei da síndrome do intestino ah, irritável? Claramente um caso clássico de desbiose intestinal. Eu não conseguia segurar nada. Quando a gente tem desbiose, a nossa capacidade de absorver nutrientes fica extremamente comprometida. Então, uma das coisas que eu escutei do médico quando eu falei para ele, eu disse para ele, eu falei, olha, eu gostaria de tentar do meu jeito. E aí a gente conversou o que era o meu jeito. Ele falou, Fabi, vamos fazer assim, eu te dou 3 meses, tá? Tranquilo, dou o maior apoio para você tentar do teu jeito. Depois eu quero saber o resultado, a gente conversou sobre isso.
Mas se você continuar tendo essa quantidade essa intensidade e frequência de diarreia, o que vai eventualmente acabar acontecendo é que você vai adoecer por outros motivos, né? Porque você não está absorvendo praticamente nenhum nutriente. Então, o teu corpo está mal nutrido, tá? E a consequência que isso tem no restante das nossas funções ao redor do nosso corpo é extremamente importante, tá? E ele tinha razão. Ele me deu 3 meses. Com 1 mês e meio, eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, eu te vejo na clínica, mas eu não vou lá para ser sua paciente, não. Eu vou lá só para conversar. Eu acabei nunca voltando e não tendo necessidade de voltar, tá? Uma outra coisa que eu queria salientar aqui é o seguinte: nosso sistema digestivo, ele tem direta conexão com o nosso sistema nervoso, tá? Em português é chamado exatamente isso de axis cérebro-intestinal, tá? Ah, aqui nos Estados Unidos, deixa eu só tomar um gole d'água aqui. O chefe do departamento de, ah, ah, de GI tract, de doenças gastrointestinais, tá? Do Centro Médico da Universidade de Colômbia, que é um dos maiores centros médicos daqui dos Estados Unidos, ele escreveu um livro que chama The Second Brain, o segundo cérebro. E aí tem a foto do sistema digestivo, tá? Por quê? E há quem diga, ou quem tente argumentar, que o nosso sistema digestivo, na realidade, quase que funciona como o nosso primeiro cérebro. E dos vários motivos está aqui, ó. Gente, aproximadamente 90% da serotonina que o nosso corpo produz é produzido pelo sistema digestivo. Fabi, o que é serotonina? Então tá. A serotonina uma substância química, tá? Que o nosso cérebro precisa para facilitar a transmissão de informação de um neurônio para o outro. Os neurônios, eles não se tocam. As células neurais, elas não se tocam. Elas se comunicam através de substâncias químicas. E essas substâncias químicas são chamadas neurotransmissores, ok? A serotonina é um tipo de neurotransmissor. E aqui vem a sacada da história. A serotonina, ela está diretamente relacionada com ansiedade, com depressão, com déficit de atenção, e aí eu poderia passar por várias psicopatologias. Então, o que que acontece? Quando o nosso intestino, ou o nosso sistema digestivo, começa a adoecer, ele perde a capacidade de produzir serotonina da maneira com que a gente precisa. E aí, o que que acontece? Tem um impacto direto. Gente, isso daqui é uma ligação direta, tá? Não tem intermediador, não tem telefonista, não tem, é ligação direta, tá? Impacta diretamente as nossas emoções, tá? Então, esse é um dos caminhos. O caminho contrário, qual é? Quando a gente se estressa, quando a gente fica ansioso, ó, quem é que sente primeiro? A nossa barriga. No Brasil, não sei se ainda se usa esse tipo de linguagem, mas no Brasil, eu me lembro que quando eu estava crescendo, muitas vezes eu assim, dizia assim, gente, nossa, mas deu um frio na barriga, né? Aquela coisa, dá um frio na barriga quando a gente fica um pouco ansioso. Esse frio na barriga é literalmente o nosso intestino, o nosso gut, falando com a gente, tá? Ficando atiçado porque está respondendo à ansiedade que a gente tá experienciando. Ah, o nosso cérebro, ele ainda é muito, 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 muito parecido com o mesmo cérebro dos nossos ancestrais de 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás. Não mudou muito não, tá, gente? Muita coisa mudou na nossa vida. A gente tem roupa, a gente montou uma sociedade extremamente complexa, a gente domina o mundo, mas o nosso cérebro, ele não é muito diferente, não.
que isso quer dizer? Na hora que a gente se sente amedrontado ou ameaçado, tá? Automaticamente o cérebro reage. Fala assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. E aí desengatilha uma sequência ah, de atividades biológicas, neurobiológicas, que afeta todo o organismo. Quem é um dos primeiros a ser afetado? O intestino, tá? Então, essa ligação entre os dois, ela é bidirecional. Aí, por que que você está falando sobre tudo isso? Porque daqui a pouquinho a gente vai entender por que que os óleos essenciais fazem tanta diferença nesse tratamento, tá? Então, vamos continuar. Aqui é só para lembrar para vocês o que que a gente pode fazer para cuidar do nosso intestino. Na realidade, sim, para cuidar da nossa saúde, né? De uma maneira geral. Comida, comida boa, gente. Quanto menos a gente abrir o saco, melhor. Quanto mais a gente pegar coisa que vem da terra, melhor. Quanto mais a gente usar, comer coisas que não foram processadas quimicamente, melhor. A gente precisa se mover. Mover para poder manter os nossos músculos ativos, mas também para cuidar da nossa saúde mental e da nossa saúde intestinal. Sono. Quem não assistiu a aula de sono que Giana deu, por favor, quando terminar essa aula, vão lá no grupo e vão assistir aquela aula, tá bom? E essa daqui é a parte do cuidado emocional. Aqui tem uma pessoa meditando, mas tem várias maneiras de a gente cuidar da nossa saúde mental, tá? A Fabíola deu uma aula linda, linda, linda sobre a questão da saúde emocional. Tudo isso, gente, como vocês podem ver, assim, ó, rodam entre si, tá? Tá tudo emaranhado. Então, quando um desequilibra, os outros começam a desequilibrar junto. E o intestino tá lá, ó, grudadinho, tá bom? Então, vamos lá. Já falei muito sobre isso. Benefícios da microbiota, de uma microbiota saudável. Equilibra a flora intestinal, promove a produção do colesterol bom, ajuda na regulação emocional. Lembra da direta conexão entre o cérebro e o intestino? Fortalece o sistema imunológico, alivia sintomas de síndrome do intestino irritável, reduz risco de diabetes, melhora a absorção de nutrientes, ajuda a eliminar gordura visceral. Em contrapartida, precisa falar sobre isso não, mas em contrapartida, gente, quando esse nosso intestino não está saudável, olha a quantidade de áreas, de sistemas no nosso corpo que são afetados. Ó, a gente já falou sobre esse daqui. Peraí, deixa eu ver quem é que está aqui com o celular aberto, que é para eu poder. Desculpa, gente, eu vou botar vocês no mudo só para não afetar o, a gravação, tá? Pronto. Lembra que a gente já falou sobre o sistema, ah, ah, o impacto, né, da nossa saúde intestinal na nossa saúde emocional? Tá aqui, ó. Dores de cabeça, depressão, ansiedade, ah, ah, distúrbios de atenção. Eu poderia acrescentar aqui insônia, problemas de pele e tireoide, a quantidade de problemas de pele que está associada a uma microbiota não saudável é incrível, tá? Desde as crianças que são adolescentes começam a tomar probióticos, de repente a pele começa a mudar, toda aquela espinha que existia começa a desaparecer. Até problemas de eczema, problemas de psoríases, que já são mais ligados a questões autoimunes, tá? Intestino, alergias alimentares, constipação, diarreia, síndrome do intestino irritável, juntas, dores articulares, tá? Questões suprarrenais, questões respiratórias. Olha só, a gente está falando somente da saúde intestinal e do quão importante é para o restante do corpo, tá? Bom, eu espero que eu tenha conseguido salientar a importância de manter uma saúde, essa flora intestinal equilibrada. Por que que eu coloquei essa foto daqui? Esse carinha daqui é um dos últimos lançamentos da Doterra. É um probiótico lançado pela Doterra que tem duas características que são fantásticas. A primeira
é a quantidade de cepas, né, de probióticos e prebióticos que ele tem. E a segunda é que todas elas são altamente estudadas e têm validação do impacto que elas têm em diferentes sistemas do nosso corpo, tá? Esse é um motivo. E o segundo motivo é por causa da tecnologia que foi usada para o desenvolvimento dessa pílulazinha daqui. Então, ó, se vocês prestarem atenção, não sei se vocês vão conseguir ver o meu cursor. Aqui, ó. Ela tem duas camadas, tá? Por quê? Quando ela chega no estômago, essa primeira camada daqui, ela vai ser destruída pela acidez estomacal, tá? Mas como ela tem essa segunda camada de proteção, isso daqui vai protegê-la até ela chegar no intestino, aonde todas essas bactérias boas daqui vão ser liberadas e vão começar a povoar, literalmente, né, a nossa, a, a, o nosso intestino delgado, tá? Teve uma aula que foi dada na semana passada, ou talvez na semana retrasada, por uma nutricionista. Ela mexe em nutrição pela UFRJ. Gente, assim, eu não vou nem tentar replicar o que ela falou. A aula dela foi espetacular. Então, se deem de presente, assistir essa aula que ela deu, quando terminar essa daqui. Eu vou colocar ela lá no grupo, tá? E aí vocês vão entender dessas cepas de probióticos aqui interfere nas diversas patologias que a gente experiencia, tá? Bom, aqui falando sobre os diferentes tipos, né? Tem esse que é o comprimido, e tem esse daqui que é o sachê, tá? Esse daqui tem 13 cepas, e esse daqui tem as 13 cepas que tem aqui, mais 8, tá? Vão lá assistir essa aula que vocês vão entender quando usar cada um deles. Ah, Fabi, mas a gente não tem isso aqui no Brasil. Tranquilo. Duas sugestões para você. Ou você fala com o seu consultor para ver como é que você poderia comprar isso do mercado americano. E a segunda opção, e é exatamente por isso que eu deixei essa foto aqui, converse com um profissional de saúde da sua confiança para ele recomendar um probiótico que tenha uma composição relativamente parecida com essa, mas também que tenha uma estrutura que proteja essa cápsula, né, até que ela chegue no intestino delgado, tá bom? Bom, então vamos lá. Ó, gente, isso tudo era só para falar da importância da saúde da nossa flora intestinal. Isso daqui era a base, tá? Então agora que a gente vai chegar nos finalmente. Bom, quando a gente pensa em aromaterapia, a gente não necessariamente pensa só no uso dos óleos essenciais. É um engano muito grande as pessoas que pensam que só usar o olhinho, passou aqui, abriu, passou aqui no pescoço, tudo resolvido. Lê do engano. A aromaterapia ela é uma prática que envolve uma mudança de estilo de vida geral, tá? E a base dessa pirâmide é exatamente a parte da nutrição. Então, lembra quando eu estava falando que quando você tem uma flora intestinal que ela está desbalanceada, afeta a sua capacidade de absorver nutrientes? É exatamente isso, gente. Nós, por muito tempo, se dizia que nós somos o que nós comemos. Na realidade, nós somos o que nós absorvemos. Então, se a gente tem uma flora intestinal que não facilita, né, que na realidade boicota a nossa capacidade de absorver nutrientes, nada do que for feito vai ter o efeito terapêutico esperado. Então, o primeiro passo é cuidar disso daqui, tá? Cuidar da microbiota e também tomar suplementos para fazer a complementação nutricional. Bom, aí além disso, tem que fazer exercício, tem que usar, dar preferência a uma alimentação saudável, tem que cuidar da questão emocional, o sono, etc. Então, agora vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre a relação. Eu prometo, né? Esse é o meu último slide antes de eu chegar nos óleos essenciais. Mas isso aqui é só para salientar ainda mais a importância,
ou quão junto a nossa saúde intestinal, do gastrointestinal, está relacionada à nossa saúde mental, tá? Essa, essa figura que eu estou mostrando aqui para vocês é uma figura Nossa, que eu uso com os meus pacientes, e é também uma figura que eu uso quando eu estou dando treinamento para os residentes em clínica médica, tá? Para que eles entendam como um fator acaba determinando o outro, e aí entra-se em um ciclo vicioso que a gente tem que aprender a cortar, tá? Então, por exemplo, quando uma pessoa começa a ter sintomas, né? Sintomas de incômodo no trato digestivo, quer seja sensação de empachamento, quer seja diarreia, quer seja constipação, quer seja dor, qualquer que seja o sintoma, tá? Aí, muitas vezes, o pensamento que vem na cabeça é assim, ai, meu Deus do céu, lá vem. Da última vez que eu senti esse tipo de dor, eu fiquei passando mal por dias. Por dias. Aí você já começa a ficar preocupado com o que é que vai acontecer em seguida. O que é que isso gera? Ó, ansiedade, tá? Porque muitas vezes, gente, quando eu estava no ápice da minha síndrome do intestino irritável, eu não saía de casa. Tudo bem que a gente estava no ápice da pandemia, mas assim, eu não saía de casa nem para fazer uma caminhada, que Deus sabe o quanto a gente precisava de uma caminhada naquela época. Mas eu não saía de casa, de medo de não conseguir controlar a minha necessidade de ir no banheiro, né? Quantas vezes eu não estava no meio de sessões de terapia com pacientes, e eu precisava pedir desculpa e me ausentar para ir no banheiro. Então, assim, isso acontece com todas as pessoas que têm problemas no trato gastrointestinal, que são severos, que afetam a nossa qualidade de vida, tá? Então, assim, ansiedade, medo, tristeza passa a ser o padrão emocional. Mas lembra da relação bidirecional entre o cérebro e o sistema digestivo? Então, quanto mais eu sinto esses sintomas, mais eu estou mandando informação para o meu cérebro. Meu cérebro está começando a ficar super ativado por causa da falta de serotonina, que não está sendo produzida o suficiente para aqui, para o cérebro, que está gerando ansiedade e a própria ansiedade que a gente experiencia por causa dos sintomas. E, ó, vira esse ciclo vicioso daqui. Aí o que que acontece? As dores abdominais pioram. Aí, quais são as consequências comportamentais? A gente falta ao trabalho, não sai de casa, liga demais para o médico porque não sabe o que fazer, começa a evitar determinados tipos de comida. E quais são as consequências gastrointestinais? Os sintomas começam a piorar. E aí o que que acontece? O ciclo começa todo de novo, tá? Por que, por que que os óleos essenciais fazem tanta diferença? Ó, eu coloquei aqui a lista dos principais óleos essenciais. Aqui é o óleo puro, tá? E depois a gente vai falar das sinergias, né? Dos principais óleos essenciais que têm efeito terapêutico em diferentes partes do nosso sistema digestivo, tá? Mas cada um desses óleos essenciais, cada um deles, gente, todos eles têm também um impacto direto no nosso sistema emocional, tá? as uvas. Então, o que que acontece? Quando a gente começa a usar a aromaterapia, de novo, tendo em consciência que eu tenho que cuidar da minha alimentação, tenho que fazer exercício, priorizar sono, começar a usar, a cuidar melhor do meu estresse, né? Quando eu estou fazendo tudo isso e eu trago a aromaterapia como um veículo de tratamento, porque são produtos químicos, né, como a gente já conversou, eu estou tratando não só o sistema digestivo, mas eu estou tratando também o sistema nervoso. E essa sinergia de tratamento que traz resultados de uma maneira extremamente eficaz e muito mais rápido do que qualquer tratamento sintético, tá? E isso eu falo com propriedade profissional e talvez com experiência pessoal também, tá bom? Bom, quais são, ah, e aqui são as sinergias, né? O que são sinergias? Quando você coloca alguns óleos essenciais juntos, e quando eles se juntam, eles potencializam a ação um do outro.
Então, a soma deles fica muito maior, né, muito mais potente do que cada um deles individualmente, tá? Então, ó, o Digest Zen, o Digest Zen, ele é uma sinergia desenvolvida pela doTERRA, especificamente para dar suporte ao sistema digestivo. O Zendocrine é também uma sinergia desenvolvida pela doTERRA para dar suporte ao sistema linfático, para tirar as toxinas do nosso corpo. Então, ele é especificamente fantástico para o liver, para o fígado, que faz parte tá ali, bem próximo do nosso sistema digestivo, tá? O aromatase te ajuda na nossa, no movimento peristáltico, e o MetaPower ajuda a dar suporte ao pâncreas, né, que produz a insulina para dar conta da quantidade de açúcar que a gente come, tá bom? O Temer é uma sinergia especificamente desenvolvida para crianças, tá? Ah, mas eu uso o Temer. Você e muita gente. Eu tenho Temer. E muitas vezes é ele que eu uso quando eu estou na rua e eu preciso passar alguma coisa na minha barriga, tá? E aqui tem o óleo de coco, que é o óleo carreador que a doTERRA tem para fazer a diluição, para fazer o uso tópico, como eu falei lá no começo, né? Bom, aqui são alguns dos suplementos. Eu já falei dos endocrine, já falei dos Enzest, já falei do MetaPower. Então, aqui, isso aqui é somente uma opção diferente quando a gente precisa fazer a ingesta, tá, gente? Ah, e o Terrazyme, eu acho que não tem no Brasil, mas o Terrazyme, eles são enzimas que ajudam na digestão. Por quê? Isso é para todo mundo, tá, gente? À medida em que a gente vai envelhecendo, todos os nossos órgãos, eles vão ficando cansadinhos, 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 né? E o nosso sistema digestivo não é diferente. Então, à medida em que a gente vai envelhecendo, vai ficando mais difícil processar determinados alimentos. Então, por exemplo, para mim, eu tenho uma dificuldade incrível de processar carne vermelha. Isso hoje. Há 20 anos atrás, eu não tinha esse problema. Então, muito provavelmente, se vocês começarem a pensar em quais são as coisas que vocês comem hoje e comparar com décadas atrás, você pensa, não, realmente, é mais difícil agora. Então, faz parte também do cuidado com o nosso sistema digestivo, começar a usar uma enzima. O que que essa enzima vai fazer? Ela funciona como um ajudante, elas funcionam como ajudantes das enzimas do nosso estômago que vão quebrar as moléculas dos nossos alimentos para que elas possam ser melhor absorvidas, tá? O MetaPower Assist também não tem no Brasil, mas qual é a função do MetaPower Assist? Ele ajuda a diminuir a liberação do açúcar da comida que a gente come. Então, é assim, quando a gente come uma comida que é muito alta, tem uma quantidade muito grande de açúcar simples, o que que acontece quando a gente digere? Esse açúcar, ele é quebrado com uma facilidade muito grande. Rapidamente ele entra no sistema, na nossa circulação, tá? E aí o pico de açúcar no nosso corpo é muito grande e é muito alto, tá? Aí coloca pressão no pâncreas, que tem que produzir muita insulina e muito rápido, tem que liberar no sistema, tá? Com o tempo, o que é que acontece? Todos os órgãos do nosso corpo começam a ficar cansadinhos, cansadinhos, cansadinhos. O pâncreas, como vocês veem, gente, eu não dou conta dessa quantidade de pico de açúcar o tempo todo. Ou você muda, ou então eu vou parar de trabalhar. E é isso que acontece quando a gente desenvolve diabetes tipo 2. O que é que o MetaPower Metabolic Assist faz? Quando a gente come carboidrato, ele retarda a liberação desses açúcares no nosso sangue, tá? Então, ao invés do pico de açúcar, de glicose, né, no caso, ser desse jeito, exigindo muito do nosso pâncreas, o pico de açúcar passa a ser desse jeito. E aí o que acontece? O pâncreas tem muito mais tempo de liberar a insulina vagarosamente, tá? E isso, a longo prazo, gente, tem um impacto
fantástico na nossa saúde, tá? Porque a resistência à insulina, ela é quebrada e a possibilidade, né, ou o risco de desenvolver pré-diabetes, ou até mesmo diabetes, ou a metabolic syndrome, como é? Síndrome metabólica, diminui drasticamente, tá? Bom, eu botei aquele monte de óleo essencial lá em cima, né? Não falei especificamente de nenhum deles, a gente vai começar a falar sobre protocolos agora, mas eu criei como fala, esse slide aqui, meio que para dar uma ideia para vocês. Se vocês precisarem, tá aqui, ó. Para o estômago, são esses os óleos que são encontrados na literatura científica com efeito mais terapêutico para essa parte do nosso sistema digestivo. Para o intestino, tá aqui. Ai, gente, liver, desculpa, eu vou traduzir. Para o fígado, que é esse daqui. O fígado, ele não necessariamente está diretamente, ele não necessariamente faz parte do sistema gastrointestinal, mas ele, assim, ó, é um primo muito próximo, sabe? Tá aqui os óleos essenciais que podem ser usados e o pâncreas, tá? Agora sim, o meu corpo reage diferente do seu, que reage diferente da sua irmã, do seu vizinho e assim por diante. Então, é muito possível que, de repente, eu use o ginger, que é o gengibre, e que ele caia super bem para alguma outra necessidade que não necessariamente funcionaria para você. Por exemplo, que ele caia super bem para eu cuidar do meu liver, do meu fígado, tá? Então, assim, e essas são as recomendações baseadas nos protocolos dos aromaterapeutas e da ciência, mas você também precisa se dar o espaço e tempo para descobrir o que é que funciona para você, tá bom? E uma pessoa que pode te ajudar muito a fazer esses protocolos e experimentar com eles é o seu consultor de bem-estar. Bom, vamos lá, para algumas ideias aqui para vocês, tá? Eu vou colocar esse deck de slides no grupo, então não precisa se preocupar com isso, mas aqui, ó, para alívio de constipação, tem esse roll-on daqui que vocês podem montar. E, gente, todas as dosagens e todas as recomendações que eu estou colocando aqui são para adultos. Mas a gente sempre pode adaptar para criança. Ou pode usar o Tamer, tá? Que o Tamer, tem Tamer. Ele é desenvolvido especificamente para crianças, tá? Alívio de náusea, aqui tá. Também usando montando como fala? Esse roll-on, tá bom? Por que eu coloquei o ginger aqui, essa pastilhinha? É uma pastilhinha mesmo, que a do Terra tem, que é fantástica para desconforto gástrico. Então, assim, pode ser que você não necessariamente tenha um problema gastrointestinal que seja mais complexo. Mas sabe quando a gente come e fica se sentindo mal e fica empachado? Você não tem Zengest em casa? Usa essa pastilhinha do gengibre. Olha aqui, ó. Olha aqui o gengibre. Onde ele está? Ele está aqui para o estômago. O gengibre está aqui para o intestino. O gengibre não está aqui, mas ele está aqui, ó, para o pâncreas, tá? Então, ele tem uma ação terapêutica ao longo do trato gastrointestinal, tá bom? Bom, por que que eu coloquei esse mouthwash? É um líquido de gargarejo que a do Terra tem, que usa o On Guard. Porque o nosso sistema digestivo começa aqui, começa na nossa boca. E ter cuidado com a saúde oral tem um direto impacto na nossa saúde intestinal, gastrointestinal, tá? Mas não tem, a gente não tem esse líquido no Brasil. Nem sei se tem, fica aí a pergunta. Mas tá aqui, ó. Montei um protocolo aqui para vocês, principalmente para as pessoas que têm problemas de estômago, pessoas que têm problemas intestinal, muitas vezes elas acabam tendo mau hálito, né? Porque literalmente os gases eles começam a subir, eles descem,
tá? A gente tem muito gás, né? Ah, e ele sobe também, tá? E essa subida desses gases causa um mau hálito. Então, tá aqui um enxágue para você usar 2 a 3 vezes no dia, juntamente com os outros cuidados, para começar a cuidar dessa halitose, tá? E esse daqui é o soft gel, gente, que eu usei. Ah, esse daqui é o protocolo que eu usei 3 vezes por dia, entre várias outras coisas, né, para cuidar da minha síndrome do intestino irritável, tá? Bom, outras sugestões. Está aqui de novo, usando a pomada, a pasta de dente da Doterra, porque tem o On Guard. O que que tem dentro do On Guard? Gengibre, canela, laranja selvagem, todos aqueles óleos que estão lá em cima, cuidando da saúde da gengiva, cuidando da saúde da nossa boca, é a porta de entrada do nosso sistema digestivo. E esse daqui, que é um concentrado de greens, é um suplemento da Doterra para dar suporte à alimentação. Lembra? Nós somos o que nós absorvemos, não necessariamente o que a gente come, tá? Bom, a gente vai ficar por aqui. Eu vou abrir para perguntas, mas aqui fica também um convite para vocês. A partir do dia 15 ou 14 desse mês, a gente vai começar uma nova jornada, vai começar um novo programa. Recentemente, nós tivemos outros programas, né? O programa de detox, tivemos o programa de emagrecimento, e agora a gente vai ter esse programa, que é regulação das nossas emoções, tá? Com os óleos essenciais. Você é uma das consultoras que vai estar liderando esse programa, vão ter outras, e aqui fica o convite para vocês. Para quem não é da Doterra, para quem está vindo aqui pela primeira vez, escutando falar dos óleos essenciais pela primeira vez, aqui ficam uma lista bem resumida, tá, gente? Dos benefícios de se cadastrar com a Doterra. A primeira coisa é que você ganha 25% de desconto em todas as compras que você fizer com a Doterra. Você tem acesso a promoções exclusivas, são exclusivas só para membro. Então, vez por outra, do Terra lança BOGO, que é Buy One, Get One Free, ou seja, compra um, ganha um de graça. Algumas vezes é compra um e ganha dois de graça, tá? Você pode acumular pontos, que ao longo do tempo você pode eventualmente trocar por produtos, do mesmo jeito que a gente acumula pontos nas linhas aéreas, a gente trocar por passagem. Ah, com a nossa equipe, você tem acesso a aulas de educação continuada semanais. Por exemplo, essa daqui seria um exemplo de educação continuada. Acesso a uma biblioteca infinita com recursos sobre os mais diversos ah, tópicos relacionados à aromaterapia e suporte direto de um consultor, tá bom? Então, deixa eu parar aqui de compartilhar e aí a gente pode começar a conversar. Quais são as perguntas? Ficou claro o que que vocês querem mais detalhes, dúvidas? Alguém aqui faz algum uso de óleos essenciais no cuidado do sistema gastrointestinal? Tem alguma experiência que queira compartilhar? Ô, Fabiana, a minha mãe, ela tinha. Minha mãe tem desbiose. Tá. Não tem diagnóstico médico, mas eu sou enfermeira e eu fiz o Aham. diagnóstico. Aham. E mora numa área rural, Uhum. apesar de comer alimentos bons no dia a dia, Uhum. como ela tem diarreia com fruta, com legume, o que que ela faz? Ela come bolacha, ela come outras coisas. Aí eu levei um Zengeste para ela. Uhum. Ela tomou tipo meio frasco, acabou. Ela raramente tem, ela sabe que ela tem, ela tinha diarreia contínua, Aham. contínua, contínua, contínua. Aham. É, então, assim, e ela melhorou somente com os Zengeste, eu não fiz Uhum. nem protocolo nenhum. Eu Uhum. falei, você toma 2 gotas por dia de manhã, Uhum. esse foi o tratamento. E Uhum. aí, vim embora. Eu moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e ela mora no Rio Grande do Sul. Uhum. E aí passou uns dias, eu me lembrei, falei, cara, ela não falou nada desse óleo, perguntei, disse assim, acabou, não tem mais diarreia, somente com os digestos. E, tipo assim, ela tomou menos de um frasco e resolveu. Aham. Ela falou que raramente tem, ela sabe que quando ela come alguns produtos que provocam um pouco de diarreia, então ela sabe que quando Uhum. ela dá uma
erra o passo em algum tipo de alimento que potencialmente ela pode ter diarreia. Mas aquela diarreia crônica de sair da mesa correndo, que era Uhum. assim que, tipo, começava a almoçar, quando acabava de almoçar, tinha que sair correndo pro banheiro. Eu fiquei impressionada com os Engeste, Uhum. sem qualquer protocolo, apenas ele. Uhum. É impressionante mesmo, né? E assim, muitas vezes, você sabe que exatamente esse mesmo relato, assim, gente, eu falei, né? Eu estava em meio de sessão de terapia, eu precisava sair para ir no banheiro. Quantas e quantas vezes eu não parava a minha alimentação no meio e ia para o banheiro, né? Realmente a pessoa que passa por isso, as pessoas às vezes pensam que a gente está exagerando. Não é exagero, tá, gente? Isso realmente É acontece. real. Realmente acontece, porque assim, é como se o sistema gastrointestinal ele virasse um escorregador, passa Tubo. direto, Aham. passa direto, porque não tem Exatamente. nada que retenha, tá? E aí, quando você começa a adicionar os óleos essenciais nesse processo, ele vai ajudando a reconstruir o que foi completamente destruído com o tempo e com o estilo de vida, ou talvez até com a predisposição genética, muitas vezes, tá? Nossa, que relato lindo, Angelita. Eu fico assim, Nossa, eu fiquei super feliz. impressionada. Minha mãe é idosa, ela tem 73 anos, Uhum, né? E aí, assim, eu sou enfermeira, minha irmã é fisioterapeuta e tal. A gente olhando aquilo ali, tá? E a gente faz o quê com aquilo ali, né? Porque a uhum. gente entendia ela quando ela abria um saco de bolacha, porque aquilo não dava diarreia, É, tadinha. né? Então, assim, ela não conseguia, a minha mãe não conseguia comer uma laranja. Claro. Né? Uhum, Ela não conseguia, assim, banana, depende do tipo de banana que ela não conseguia comer. uhum, Então, assim, ela mora numa área rural, um pomar uhum, caindo, fruta, assim, ela não conseguia comer. uhum. Né? Eu era assim, eu tinha dó, para te É, falar bem a verdade, né? E aí tomava isso, tomava aquilo e nada melhorava. E aí eu falei, não tem que ser reconstruir a flora, né? E isso. aí com a história do óleo, Uhum, eu foi somente esse. Até uhum, eu tô, nessa aula aqui tô anotando tudo e printei um monte de tela aqui para eu depois transcrever no meu caderninho aqui, para poder montar alguma coisa assim para ela, para isso. deixar ela melhor ainda. Isso, Angelita, assim, eu não tem como eu enfatizar suficiente o quão importante é que você assista essa outra aula que a gente vai colocar lá, tá? Não, Uhum, uhum, ela foi, na realidade, foi um presente dessa nutricionista. Ela é consumidora da doTERRA, ela não é consultora. E ela, de curiosa, foi olhar as propriedades do probiótico da doTERRA. E aí, quando ela, uhum. ela falou assim, não, peraí, calma. E aí ela foi pesquisar. Gente, é assim, é fantástica, fantástica. Olha que eu sou exigente para ter uma aula Sim. dessa. É boa, a aula é boa. Assim, uma das coisas que eu recomendo muitíssimo que você adicione aí na prática diária da tua mãe é também um probiótico. Aliás, todo mundo, tá, gente? Sim. Todo mundo. Quando vocês terminarem de assistir essa aula, vocês vão ver. Todos nós, desde criança até o dia que a gente for para o caixão, a gente precisa tomar um probiótico todos os dias. Essa é a base. O resto é suplemento, tá? É assim, é adereço, tá? Obrigada, Angelita. E Malu, só para te falar, fala. conheci Chicago, amei, amei, amei. Chicago. Chicago, coisa boa! Amei, amei. Nossa, mas como eu gostei de Chicago, meu Deus. É linda, né? Aham. Então, tá joia. Beijo. Fabi, Ah, eu sou fã de todos esses produtos que você mencionou, né? Então, eu tenho várias experiências com vários deles. Então, mas, assim, o Digest Zen, que é o Zengest no Brasil, para refluxo, para constipação, para dor de barriga. Então, assim, tanto tópico quanto interno. Mas o que eu queria falar era das cápsulas. uhum, Apesar da gente não ter no Brasil, o Brasil está lançando com muita rapidez os produtos dos Estados Unidos. Mas aqui nos Estados Unidos e Canadá, a gente tem acesso. Então, por exemplo, enzima, aquela sensação de estufamento. Cara, é sensacional a gente ter enzimas extras, porque nosso corpo não produz o suficiente, a gente não come o suficiente de enzima mais. O MetaPower Assist é sensacional também. O Brasil tem o Fiber Up, que faz o mesmo efeito, né? Que é essa questão do controle do açúcar. Então, energia, né? Eu comi um bolo e a gente sempre tem aquela queda energética. Ah, eu quero dormir agora. Comi uma feijoada praticamente.
Então, essa sensação de falta de energia vai embora. Hum. Um outro que você citou, que eu não estou lembrando de todos que você citou, mas eu sou apaixonada por toda essa... Ah, e o probiótico. É isso que eu ia falar do probiótico. Levei minha filha, né, para um check-up, uma médica que faz exame de sangue aqui, não sei, que é bem diferente que isso nos Estados Unidos, né? E, e ela não usa a doTERRA, não faz nada disso, mas ela é integrativa. E a primeira coisa que ela falou, tanto aquelas bolinhas no braço, que ali é provavelmente um reflexo de alguma coisa da alimentação, quanto para outra que tem uma ansiedade alta, era a primeira coisa que ela falou assim, probiótico. Uhum. Acha um probiótico que você confie e use. Então, quer dizer, foi bom que a médica reforçou isso, né? Ela não tem nada a ver com doTERRA, não sabe que eu uso doTERRA, mas é sempre bom ouvir, né? Então, ouvindo de você também, que é super envolvida com a parte, só reforça aí esses cuidados extras, né, que a gente tem que ter. Gente, ó, eu não tenho formação em nutrição, tá? Mas por causa da minha especialidade, né, que fica ali na esquina entre medicina e a psiquiatria, eu acabo aprendendo muito. Durante o meu doutorado, o meu trabalho principal, eu tinha um trabalho, enquanto eu estava fazendo doutorado, era dentro de uma clínica de diabetes, tá? 5 anos. Durante esses 5 anos, eu fazia parte de uma equipe que era a endocrinologista, a nutricionista, uma assistente social e nós quatro víamos os pacientes que tinham diabetes muito descontrolados juntos. E assim, durante 5 anos, gente, eu escutei a nutricionista falar, antes de qualquer coisa, você tem que começar a tomar um probiótico. E aí ela dizia, e ela falava, vai ajudar com a sua diabetes, mas vai ajudar com o seu peso, vai ajudar com o seu sono, sabe? E ela começava uma lista, dizia assim, gente, mas não é possível, isso é um negócio milagroso, que aí eu comecei a pesquisar. Só a área da relação entre a microbiota, né, que é a flora intestinal, e a saúde mental, é um negócio assim, a quantidade de pesquisa assim, é estarrecedor. Então, hoje em dia, na minha prática clínica, o paciente vem, está com depressão, está com ansiedade, está com estresse, uma das primeiras coisas que eu pergunto, você toma probiótico? Não, se não toma, você tem que encontrar um. E aí você tem que procurar um profissional de saúde que lhe recomende um. Tá? Eu não recomendo para os meus pacientes, aqui nos Estados Unidos eu não posso falar da doTERRA, tá? Isso aqui é uma coisa que eu faço à parte. Mas assim, preciso, todos nós precisamos tomar probióticos. Mas eu espero que eu tenha convencido você, tenha gerado curiosidade suficiente para vocês assistirem essa aula. A aula é um espetáculo a aula dela. Quem mais? Quem mais quer falar? Menina, deixa eu olhar aqui as perguntas. Fiquei aqui, falei tanto, e cadê que fui olhar a pergunta? Enquanto vocês vão aí abrindo, vou olhar. Boa noite, vai gravar? Está sendo gravada, tá aqui, está gravando. Muito boa sendo essa live de hoje para mim. Ai, que coisa boa, Genaide. De Zen Jazz no Brasil, exatamente. Ah, pronto, o que mais? Boa noite, pena que foi gravado. Tá gravado, sim, tá aqui sendo gravada. Manda daqui a pouquinho. Mais alguma dúvida, algum depoimento que vocês queiram fazer? Ana, Oi, Genaide. eu agradeço muito a doTERRA. Os olhos, meu marido vivia fazendo exames no estômago com o Dr. Marcos Helfer, né? E sempre tomando potoprazol, sempre fazendo assim. E aí, quando eu conheci que a minha nora, né, me colocou na minha vida os óleos essenciais, mudou completamente. Uhum. Mudou. Hoje, eu falo assim, eu acho assim, me sinto muito grata a Deus, né? Porque nos 65 anos ainda ter chance de descobrir, né, esse caminho, né? E eu quero toda hora que chegue aqui no Brasil. Porque eu consegui, porque como meu filho mora aí, e eu fui visitá-lo agora em dezembro, janeiro, né? Eu trouxe tudo. Ótimo. Então, ótimo que você já está usando. Mas, Genaide, deixa eu te falar. Sim, eu queria muito poder comprar.
aí esse aqui tá fechadinho, mas o outro já tá acabando. Eu tô preocupada. Aí eu já até falei assim, gente, eu tenho que dar um jeito de dar segunda para mim. Não posso ficar. Eu Exatamente. assim, estou muito grata. Ó, eu falo para você, eu estou fazendo até uma pós-graduação em aromaterapia para me poder, assim, eu não quero, eu falei assim, a minha intenção, mas tudo bem que vai acabar eu ganhando dinheiro com isso, porque eu já estou com 30 pessoas, porque eu já falei de bobeira. Mas a minha intenção, porque eu venho de uma igreja que ela é japonesa, e que nós temos uma missão de cuidar do próximo. Isso. Então, nós temos agricultura natural, comida sem agrotóxico, nós temos já umas práticas. E uma das coisas que me interessa é ajudar as pessoas a conhecer os óleos essenciais. Isso. E eu falei assim, a minha prática vai ser menos... Eu posso até ganhar dinheiro com consequência, mas a minha prática é fazer as pessoas cuidar da saúde delas com os óleos essenciais. Isso. Aí eu estou cuidando de criança que tem TDAH, que eu comecei com o meu neto. Eu estou cuidando de uma aluna. Eu dou aula de metodologia científica, faço revisão das normas. Uma aluna que ia apresentar o mestrado dela e ela deu um pânico nela, eu estou tratando dela com os olhos. Ela conseguiu fazer a monografia dela, conseguiu apresentar, conseguiu ser aprovada no mestrado. Então, eu falo para você, a minha missão hoje com os óleos essenciais é mostrar os óleos essenciais para você, fazer a felicidade do próximo. Isso. Eu acho que é por isso que o meu marido não tomava remédio nenhum. Isso. Só que nós temos uma rotina aqui em casa. Isso. Eu virei a vovó dos olhinhos para os meus netos, tá? Isso. Gente, é exatamente isso, Genaide. Assim, é super importante a gente também entender que quando a gente faz esse começo dessa transição para o uso da aromaterapia, né? Ó, eu comecei a usar a aromaterapia 10 anos antes de eu conhecer a doTERRA, tá? Hoje eu sei que eu passei muito tempo usando óleos sintéticos, não eram óleos terapêuticos. Essa é uma coisa. A segunda coisa é que começa a fazer parte do nosso estilo de vida, tá? Esse é um ponto. Uma outra coisa que você falou, Genaide, que eu queria... É que não dá tempo, né, de falar sobre tudo numa live só. Mas, gente, existem vários remédios que têm um impacto direto na nossa flora intestinal. Antibiótico, os próprios antidepressivos. Olha só, paciente que desenvolve síndrome do intestino irritável, primeiro remédio que os médicos querem passar, não, primeiro não, o segundo, porque o primeiro é para tentar segurar regular o funcionamento do intestino. Mas o segundo remédio que eles passam são antidepressivos. E os antidepressivos já foram amplamente documentados que destroem a nossa flora intestinal. A mesma coisa com os omeprazóis da vida. Todos os óis da vida, eles estão associados, tendo um impacto negativo na saúde gastrointestinal. Olha que ironia, né? Então, assim, não é que esses remédios não sejam benéficos. Graças a Deus, eles existem, porque existem determinadas situações que eles precisam ser usados, tá? Mas existem várias outras situações que a gente pode recorrer à natureza, tá? Bom, meu povo, a gente já está aqui há 1 hora e 15 minutos, e se me deixar, eu continuo falando, falando, falando. Eu espero que tenha sido benéfico para vocês, que eu tenha conseguido abrir um pouco, né, o entendimento de vocês, não só em relação ao uso dos óleos essenciais, mas também da importância de um passo que é anterior, que é cuidar da nossa microbiota, né, através do uso, primeiro, de alimentação saudável, e segundo, do uso de prebióticos e probióticos, tá bom? Isso é para todo mundo, tá bom? Ó, um beijo no coração, fiquem com Deus, vou ajeitar aqui essa gravação e eu mando lá no grupo daqui a pouquinho, tá bom? Tchau, tchau.